Sejam todos bem-vindos a mais um podcast do Riacho. Hoje nós vamos falar sobre o Quebrando Silêncio, que é um movimento, é um projeto da Igreja Adventista do Sétimo Dia, e ela é realizada todos os meses de agosto. E hoje nós vamos falar sobre a violência digital. Nós temos as revistas que estarão disponibilizadas por links para vocês. Esses são os teens e tem a infantil também. Isso é muito importante para que as pessoas saibam o que é que está escondido atrás das telas e nós não fazemos ideia do que nossos filhos acessam, do que nossos jovens acessam, do que as pessoas adultas acessam. Sabemos de golpes, sabemos de violência, sabemos de abusos e eu gostaria de trazer aqui, já que estamos em dupla na área do direito, hoje nós vamos bater um papo aqui com a Ingrid de Mônaco. Ela é formada em Direito, Programação e Educação. Então, ela é uma pessoa que tem propriedade para falar sobre essa questão. Na área do direito, a proteção aos jovens, ela está prevista no Estatuto da Criança e Adolescente, que no artigo 4º diz assim: é dever da família, da comunidade, da sociedade em geral e do poder público assegurar com absoluta propriedade a efetivação dos direitos referentes à vida, à saúde, à alimentação, à educação, ao esporte, ao lazer, à profissionalização, à cultura, ao respeito, à liberdade e à convivência familiar e comunitária. Então, essa proteção ela não está prevista somente nas costas da família, ela é para toda a comunidade. Boa tarde, doutora Ingrid. Me diga uma coisa, o que a senhora acha que é necessário para um ambiente digital mais pacífico? Bom, boa tarde, Gláucia. Em primeiro lugar, quero agradecer a oportunidade de estar aqui hoje no podcast do Riacho. E eu gostaria, assim, de, em primeiro lugar, abrir minha fala fazendo uma referência a esse projeto da Igreja Adventista. A Igreja Adventista tem um olhar atento para situações assim sensíveis das famílias, mas especialmente dos mais vulneráveis. E eu penso que isso é muito importante, não são todas as denominações que têm esse olhar, a estrutura da Igreja Adventista se preparou para isso, tem uma escuta ativa e tem esse trabalho que merece, sim, também aplausos. Por quê? Porque a nossa Constituição Federal, ela abraça a família brasileira, especialmente dentro daqueles momentos de maior fragilidade, que é o momento da fase idosa, o momento da infância, da adolescência, também as mulheres dentro da sua fragilidade. Então, o programa Quebrando o Silêncio, ele vai assim, ele está exatamente dentro dessa faixa de proteção que a nossa Constituição trabalha. Então, olha que interessante, a Igreja Adventista em harmonia com o texto constitucional maior brasileiro, né? Então, nesse sentido, assim, a gente tem essa felicidade de trabalhar essa temática dentro do mês de agosto, e isso, como você acabou de dizer, é de toda a sociedade. Então, também é nossa responsabilidade. Em segundo lugar, eu queria chamar a atenção para todas as famílias, para que tirem um tempo para lerem a revista. Você apresentou a revista muito bem, eu queria chamar a atenção novamente, essa revista eu li integralmente, ela é de fácil leitura, com conexões curtas, informações assim acessíveis, e os pais, eu creio que eles vão abrir um leque de informações, eles vão ter assim acesso a um leque de informações, Gláucia, que eu penso que nem todos estão cientes de como eles podem conseguir isso que você acabou de me questionar. Como manter um convívio dentro de um ambiente virtual de forma mais segura, de forma mais pacífica, né? E aí, o terceiro ponto, respondendo a sua pergunta. Dentro da nossa revista, a gente tem vários autores respondendo sobre isso. A gente vai ter duas vertentes aí dentro do Quebrando o Silêncio. O ambiente digital, ele proporciona
situações de violência que devem ser coibidas, têm que ser também enfrentadas, denunciadas, mas também o ambiente digital, ele também proporciona situações positivas que devem ser aproveitadas, né? Então, eu acho que a revista ela nos traz essa reflexão. A igreja teve essa sensibilidade de perceber esse bojo completo. Então, há muita coisa que a gente pode aproveitar. Um ponto importante, o que você acha, Gláucia? Não seria o diálogo interfamiliar? Eu acredito que sim. Eu acredito que sim. Estar sempre ligado no que as pessoas acessam, conversar com, por exemplo, os pais estarem sempre conversando com os filhos sobre o que eles estão acessando, o que eles veem, até para identificar problemas que eles estão enfrentando, porque muitas vezes eles se calam porque eles são ameaçados digitalmente. É uma coisa assim que a revista ela assusta de tantas coisas que nós vemos o que está acontecendo no mundo digital para o mal, infelizmente. Né? Existem sinais também, né? Que os pais podem identificar nas crianças. Não digo que uma criança calada esteja sofrendo um bullying, um cyberbullying, um assédio, mas se ele é uma pessoa extremamente extrovertida, seria bom verificar o que está acontecendo. O que mais que você identificaria? Quando eu era criança, a gente tinha medo de passar na rua e alguém fazer alguma coisa com a gente, né? Um adulto, enfim, uma revista que você olha na banca, né, Gláucia, que não é apropriada para a idade. Então, esses eram os medos dos pais. Agora, tudo isso está na palma da mão das crianças. Sim. E elas vão acessar de um jeito ou de outro. E a gente tem que estar atento para perceber que nem tudo que a criança vai acessar, o pai vai conseguir filtrar. Então, um ponto que a gente tem que chamar atenção é que por mais que a gente tenha bastante supervisão, não é sempre suficiente, né? Mas uma coisa importante, percebeu sinais na vida social, né? Na vida, no corpo, ou seja, sinais físicos, no emocional, que estão mostrando que a criança não está dentro do que ela tem de normalidade, tem que buscar o diálogo e tem que buscar ajuda profissional e, se necessário for, ajuda técnico-jurídica também, né? Tem que denunciar. Inclusive, Gláucia, eu queria chamar a atenção para o Disque 100 aqui no Brasil. Disque 100. Disque 100, que se houver necessidade, tem que buscar ajuda também. Sim. Nesses meios, né? Para que a família possa ter uma orientação. Por quê? A criança começa a não querer conversar, a criança tem marcas físicas, às vezes tem questões até de coisas mais graves acontecendo dentro da sua intimidade. Ela procura, às vezes, não conversar com outras pessoas do seu ambiente, não quer mais agora conversar com pessoas do sexo oposto. Por quê? Pode acontecer no ambiente digital, ela está sendo, às vezes, intimidada. Às vezes alguém começa a conversar com a criança, dizendo para ela, em nome de um personagem infantil, para ela ir para uma sala à parte, ou no meio de um game, olha, vem aqui, eu vou te dar uma bala, uma coisa, como a gente pensava quando era criança, só que agora no ambiente digital, e leva essa criança, às vezes, para algum tipo de ameaça, olha, você fez tal coisa, eu vou mostrar para os seus pais, eu vou te ameaçar, e a criança fica intimidada, ela acaba cedendo, e ela não sabe como sair dessa situação, e geralmente as pessoas que se aproveitam são os abusadores, eles pedem sigilo e as crianças não sabem como lidar e às vezes não sabem contar para os pais. Então, eu penso que a palavra que você usou no começo ideal, é o diálogo. Tem que manter o diálogo com os filhos, porque as crianças são as mais vulneráveis, né? Sim. Não só as crianças, adultos também são vítimas no ambiente digital e tem que denunciar. Mas eu penso que as crianças, elas são as mais vulneráveis. Elas são usadas pela inocência. Exatamente. Né? Elas são usadas pela inocência e acaba gerando uma situação tão grave que elas se fecham. Então, isso abala tanto o emocional dela, como o desempenho dela na escola, e a família e a sociedade, a escola e toda essa comunidade que a protege, de certa forma, pode estar vigilante em relação a isso. E qualquer alteração tem que ser apurada, quer pela família, quer pela escola, quer pela própria justiça, né? Porque, infelizmente, existem
muitos casos Muitos de questões que vão para a justiça. Né? Gláucia, você falou uma palavra, posso aproveitar? Claro. Deixa. Aqui, a nossa revista, ela tá riquíssima, eu gostei demais da produção, dos autores, e ela usa justamente isso que você falou. É toda a sociedade unida, pais, escola, governo e empresas. Todos juntos para proteger o ambiente digital, para proteger as crianças, proteger as famílias, que são os mais vulneráveis, né? Isso Verdade. Que eu queria aproveitar para deixar assim, levantada essa bandeira, né? Que não é só de um. Você abriu o nosso podcast hoje falando, não é só obrigação só dos pais, é de toda a sociedade, como diz o nosso ECA. Verdade. E o que fazemos quando somos atingidos por uma violência assim? Você tem noção? O que podemos conseguir em relação a isso? Olha, eu vi várias coisas, mas tem alguns especialistas que vão nos orientar da seguinte forma. Quando se trata de crianças, precisamos falar com profissionais adequados, porque nem sempre a criança vai se abrir. Verdade. E precisa observar, né, se aquela criança não está tendo algum reflexo desse cyberbullying, dessa atividade. Posso lembrar uma coisa, Gláucia, importante? A revista chama a atenção que a criança nem sempre vai ser a vítima diretamente. Verdade. Eu penso que, mesmo que ela não seja a vítima diretamente, em todo caso ela é vítima. Mas a revista nos mostra que a criança ela pode ser vítima ou fazer outras vítimas. Verdade. Mas penso que em todo caso, criança é criança, né? Sim. Então, às vezes ela se sente oprimida, às vezes, o que nós percebemos aqui? A revista diz que tem algumas crianças que elas têm uma superexposição tão forte de algo, ou de uma fragilidade, ou de um cyberbullying, que elas simplesmente têm uma dificuldade com a imagem que atrapalha todo o seu processo de desenvolvimento. Então, Sim. precisa de apoio profissional. Então, profissionais, né, psicólogos, mas também dos advogados, né? Sim. Então, eu não advogo, sou da área do direito, mas sou da área de pesquisa, mas não advogo. Mas nós temos os nossos advogados, nós temos o judiciário, nós temos o Disque 100, nós temos as delegacias especializadas. Então, em algum momento, se os pais detectarem que é necessário, procura também na própria igreja o departamento das mulheres que tem mais afinidade com o tema Quebrando o Silêncio para pegar uma orientação. Você não acha uma boa, Gláucia? Eu acho. Nós estudamos essas questões todos os anos, né? O ano passado foi sobre violência geriátrica, nós já fizemos violência contra adolescentes. Todos os anos nós estamos mexendo com esses assuntos que pulam na sociedade e a gente só pensa que isso acontece muito longe da nossa casa, mas bate na porta. Bate na porta da nossa família ou de um amigo nosso. E como é que nós vamos resolver quando somos pegos de surpresa? Não adianta ligar para mim às 11 horas da noite. Podem até, né? Mas eu acho que ouvir e ler e saber recorrer é um fator muito importante, né? E acolher essa criança. Não cabe, nesse momento que ela está sendo a vítima, criticá-la mais, puni-la mais. Ela precisa de acolhimento, ela precisa de orientação, ela precisa de um colo para que ela possa se soltar e voltar a ter a vida dela normal. O estudo da Bíblia, ele pode influenciar para a melhora dessa situação? Gostei dessa pergunta, eu estava pensando nisso. Gláucia, olha que legal. A revista está tão rica, desculpa falar sempre dela, mas porque ela está muito rica. Um pesquisador, ele trouxe uma reflexão. A gente está falando de violência, mas há outros problemas que a superexposição da mídia, a superexposição do impacto das telas pode gerar também para os adultos e para as crianças. Então, olha que interessante. Nessa pesquisa, foi detectado que esse excesso de telas pode atrapalhar com a concentração e com a capacidade de contemplação. E é pela contemplação que nós somos transformados. Então, o autor está trazendo para a gente essa reflexão. Se esse excesso de exposição vai fazer com que a gente perca essa capacidade de concentrar e de contemplar, então nós precisamos administrar isso, tanto o adulto
quanto as crianças, especialmente as crianças. E aí tá falando, será que não seria ideal, pelo menos até os 6 anos, a criança não ter, né, acesso às telas ou a esse excesso de telas? E aí ele faz uma outra ponderação. A Bíblia, ela traz uma série de conexões neurais. Verdade. Olha que maravilha. Então, eu gostei porque a revista traz esse contraponto. Enquanto o excesso de telas deixa, por exemplo, um adolescente mais solitário, em um mundo virtual, que é um mundo que não existe, um mundo não real, um mundo onde ele se esconde da realidade, por meio de games, por meio de atividades fictícias. É verdade que às vezes ele interage com outras pessoas, mas na verdade ali é uma ficção. A Bíblia propõe para ele relacionamentos reais, pautados na realidade, um relacionamento com Deus. Então, a Bíblia, ela nos dá essa possibilidade. E a revista, ela vai nos dar essa ponderação, que uma religião positiva praticada em casa pelos pais vai fazer com que o filho, ele entenda que a realidade dele é melhor e maior do que aquele espaço que ele tem no digital. Com certeza. Então, ele não vai ficar tão dependente da tecnologia e do celular, porque ele também vai encontrar valor, ele vai encontrar necessidade de manter relacionamento no mundo real. E a Bíblia vai dar para ele uma fé, como eu posso dizer, uma experiência de fé que vale a pena viver. Então, eu achei maravilhoso. Por isso que eu vim com essa mensagem hoje. Pais, leiam a revista. Peguem a digital, né, Gláucia? Leiam essa revista com os filhos. Olha, tá uma escola realmente, tanto da educação. Eu sei que o programa não é só para as crianças, Sim. mas eu penso que os pais saem ganhando muito, porque tem muitos profissionais, assim, que são dedicados para essa área e que escreveram esses materiais. Nós optamos por falar sobre a família porque é um fator muito importante, né? Um problema de violência na família, ele desconcentra toda a rotina de uma casa, né? De toda uma comunidade, se o problema chegar até ela, né? Nós estamos aqui caminhando para os momentos finais. Tem alguma palavra, algum verso que você queira ler, alguma palavra de alguém que você leu para encerrar? Sim, eu gostei muito de uma aplicação que a nossa revista traz sobre a aplicação positiva do meio digital. E eu penso que a gente tem que refletir sobre isso. Demonizar as telas, né? Só pensar nas telas no seu aspecto negativo, poxa vida, meu filho tá lá, só coisas ruins, né? Não é o ideal. A gente pode observar que as telas, o celular, o mundo digital também pode ser um local para levar conforto, para levar o evangelho, para levar pregação para as pessoas, para fazer a luz de Cristo brilhar. E se nós usarmos esse ambiente dentro de uma cultura positiva, o que é a cultura, Gláucia? É a repetição. Então, se nós repetirmos hábitos positivos dentro do ambiente digital, nós vamos poder fazer com que outras pessoas repitam também esses hábitos. E isso incorpora uma cultura positiva, né? E para finalizar a minha parte, eu achei fantástico o fechamento da revista com a matéria que o pastor Marcos de Benedicto escreveu, um final de texto que ele colocou assim: a violência no ambiente digital é um espelho quebrado que reflete as sombras mais escuras da humanidade, mas cada ato de bondade é um fragmento de luz que pode recompor o todo. A luz no fim do túnel. Com certeza. Não é verdade? Muito obrigada pela sua atenção. Lembre-se sempre que em casos de violência, diz que 100.